Quem é que gosta, na verdade, de reforma na sua casa? Gostoso não é, barato não é. Você está morando na casa, a gente está usando aqui, né? Você está morando na casa, é horrível fazer reforma, não é não? Eu já passei por várias lá em casa e agora mesmo a gente está precisando fazer alguns outros reparos, né? Estamos esperando oportunidade, estou sem tempo. Mas quando chegar o tempo... Mas a gente já fez algumas grandes lá em casa, e uma delas foi bem no começo. A gente estava construindo a casa, estava praticamente pronta, quase pronta para a gente entrar e morar. Eu era solteiro ainda, a gente fez a nossa casa quando eu era solteiro. Então, a casa já está, né, já tem um tempo. E mais de 10 anos já. Só que ela começou a apresentar rachaduras. Nova. Aí o que a gente teve que fazer? Cavar, o negócio é chato. Você tem que buscar o motivo, tem que buscar a causa do negócio. Então, a gente teve que cavar na estrutura, encontrar ali o final da broca ali, das colunas, e fazer um trabalho de uma sapata um pouco maior. Sabe o que é sapata, né? Quem é da área da construção e da reforma, sapata, aquela base maior, né, Clóvis? Você faz embaixo da coluna para segurar e não tremer mais, não trincar mais, não estar suscetível às mudanças no solo, então a casa fica firme. Mas foi uma dor de cabeça. Reforma é complicado, reforma traz custos. E até uma coisa muito importante a gente não deve economizar nunca na preparação do solo para a nossa construção. Não devemos economizar no que é base, no que é formação. Isso vale para coisas físicas, mas serve para a nossa vida, como igreja. A gente não deve economizar na formação da base. Nós estamos investindo nisso. Esse ano que vai entrar, 2023, vai ser um ano onde vai ter investimento ainda maior para ensino da palavra. Porque isso é base. Uma estrutura fraca na palavra, falando de igreja, ou de uma vida, está facilmente suscetível a qualquer trinca, a qualquer, né, abalo, e podendo vir a cair, se a base não for firme. Então, a gente não deve economizar nisso, nem na formação e nem na manutenção dessa base, dessa estrutura. Então, é sempre bom a gente ficar de olho, né, tanto na nossa casa física, dá uma olhadinha de vez em quando lá como é que estão as paredes, vê atrás da porta, lá onde você quase... Dá uma olhadinha atrás daquele armário, se não tem nenhuma trinca, isso é bom. Mas faz isso com a sua vida. A manutenção diária da sua vida com relação à estrutura, à formação, à palavra. Isso é muito importante, porque vai evitar de você ter que fazer reparos maiores, vai evitar que você tenha que fazer uma manutenção muito grande se você fizer isso diariamente, né? E falando isso, a gente está nessa série das 5 solas. A gente, em português, no Brasil, fala solas, mas o certo é falar solas. E a gente está conversando sobre a reforma protestante. Eu acho que não é ruim fazer mais um resuminho bem básico a respeito da reforma, que começou no século XVI, o negócio já estava quente. Os problemas com a igreja romana geraram uma crise extrema. A crise estava complicada. E era justamente na formação, era nos pilares, era na base. Por exemplo, quanto à
a doutrina da salvação. Isso é básico, doutrina da salvação. Entre outras coisas, falava-se que era necessário você comprar indulgências. Indulgências eram papéis que você poderia, né, com autorização do Papa ou de um bispo bem grande, você, com a assinatura deles, você poderia comprar a sua entrada no céu. Você tinha garantida a sua salvação com um papel, com dinheiro. Você pagava por aquele papel. Tinha também a questão da autoridade do Papa, que era, como sempre foi, inquestionável, como sempre foi no papel também. Ele e os demais membros do clero eram, e são, para muitos ainda da Igreja Romana, os intercessores do povo. Isso é base. Tudo que você tinha que falar com Deus, então fala através do seu intercessor. A própria conduta, então, você tinha que falar com os intercessores, mas a conduta desses membros do clero eram questionáveis. Era interessante que a autoridade era inquestionável, mas a conduta era muito questionável. Tinha muitos que tinham amantes, tinha muitos que tinham até filhos. Claro que isso tudo era meio que escondido, mas eram assim, esse tipo de pessoa que eram os intercessores dos fiéis. Fiéis esses que não tinham também acesso à palavra, porque a Bíblia não era traduzida para a sua língua, era traduzida numa língua que só o clero entendia, e era o latim na NVI, só que o pessoal não tinha tanto acesso, e não era NVI latim, gente, estou brincando, mas era só para o clero. Os cultos, as celebrações eram feitas numa língua que o povo, em geral, não conhecia. Então, não tinham acesso à palavra. Então, era muito fácil de serem conduzidos para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, por qualquer doutrina esquisita. Era muito fácil de encaminhar essas pessoas para lá e para cá. Então, esse era um pouco do quadro obscuro que estava tomando, conta da Igreja Romana naquele tempo, no século XVI. E, então, alguns membros do próprio clero e muitos outros fiéis, gente dos devotos do povo, começaram a questionar isso. Tanto a conduta do pessoal lá, dos líderes, como da igreja e dos fundamentos da igreja em geral. E aí aquele certo monge chamado Lutero, Martim Lutero, que também, por causa de tudo isso, ele estava numa crise com relação à sua própria fé e à sua salvação, porque ele lia a palavra e começou a ler a palavra, e lendo Romanos, ele encontrou lá em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E ele começou a comparar isso tudo com a situação da igreja e do que estava sendo ensinado e do rumo que estava sendo, a igreja estava sendo conduzida. E ele pensava, mas o justo deve viver pela fé, não é segundo esse padrão que a gente está sendo ensinado a viver. Então, Romanos 1,17 fala, não tem indulgências, não tem pagamento para ter um passaporte para o céu. O passaporte para o céu não é no papel. E não é o clero, nem o Papa que vai me dizer se eu vou para o céu ou não. Nem pastor, nem ninguém. Mas a fé em Cristo. A fé em Jesus. E aí foi que no dia 31 de outubro de 1517, aí foram afixadas aquelas 95 teses do Lutero que ele escreveu a respeito de como estava a situação e como que é a verdade na palavra. Uma comparação entre as duas coisas. Colocou lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg.
E aí, com muitos detalhes, né, ele apontava para os princípios importantes da fé evangélica. Ele foi na estrutura, ele foi na base, nessa base, que deve ser firme, que deve ser forte, para que a igreja continue firme e forte. Então, hoje nós vamos falar só de 93 teses, nós vamos falar de todas, para não tomar muito tempo. Então, deixa 2 para a semana que vem. Não, resumindo tudo, entre tudo que se escreveu, aí os teólogos também organizaram isso e formaram essas 5 solas. E nós estamos agora estudando elas. O pastor Ademir já falou sobre a fé, né? Depois foi pregado também sobre Cristo, somente a fé, somente Cristo. E hoje nós vamos falar da graça, sola gratia. No latim bem puro, assim, ó, parece o latino, né? Sola gratia. E a gente canta, a gente fala sobre graça, a gente já falou muitas vezes aqui, vocês já estudaram muitas vezes sobre graça, e a gente entende que a graça é um favor que se dá ou que se recebe, é uma dádiva, é tipo, traduzindo para nós, eu não merecia, mas recebi. Entendeu? É interessante que a gente fala de graça, né? E a gente usa também muito isso para as coisas que a gente ganha e fala, isso aqui foi de graça. A verdade é que você deve sempre lembrar que não existe nada de graça. A própria graça de Deus, o preço que Ele pagou para que isso existisse, foi gigantesco. Jesus pagou o maior preço que alguém poderia pagar, para que nós tivéssemos tudo de graça, vida de graça. Para nós saiu de graça, mas alguém teve que pagar. Eu dou um presente para alguém de graça, mas eu tive que pagar o presente. Jesus fez isso por nós. A graça dele custou um preço gigantesco. E isso é o que vai nos conduzir aqui nessa conversa. João, lá em João 16, ele menciona que nós todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ele está falando de Jesus, que Jesus é aquele que é o único que pode falar, eu dou de graça, porque eu pago tudo. O que precisar pagar, eu pago. Já paguei. Está tudo pago, para que nós possamos desfrutar da graça. Graça, na verdade, vamos dizer que é uma das palavras, se não for a palavra do Novo Testamento. É a palavra que representa o que há de Cristo, como está nesse texto agora. O que tem em Cristo na sua plenitude para nós? É a sua graça. Então, o Novo Testamento é muito baseado nisso, no que Jesus tem para nós, e a sua graça é isso. Graça sobre graça. É a palavra da nova aliança. É o que nos norteia, a graça de Jesus. Muitas das cartas do Novo Testamento praticamente começam e terminam anunciando ou desejando graça, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Começa assim, depois fala no final, que a graça do Senhor Jesus te abençoe, e alguma coisa assim. Então, várias cartas, se você dá uma olhada aí, acho que a maioria delas começa e termina, ou pelo menos tem uma das vezes, ela fala sobre a graça, no começo ou no final. Então, sola gratia, não mais indulgências. Os cristãos são salvos somente pela graça. Lembrei, Apocalipse também termina desse jeito, né? Últimas palavras da Bíblia acabam assim, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É graça do começo ao fim. Entre nós, os crentes, os protestantes, vamos falar esses termos da reforma. Hoje, entre os protestantes, existe de repente uma máxima a respeito do ensino da Igreja Católica, que fala que, vocês devem ter ouvido isso,
Os católicos ensinam que nós somos salvos pelas obras, mas nós ensinamos que somos salvos pela graça. Você já ouviu essa comparação? Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Essa declaração, ela tem parte de verdade, ela não é toda verdadeira, porque Roma, ela ensina que a salvação é pelas obras, mas ela não descarta a graça. Isso o pastor Ademir estava pregando sobre alguma coisa parecida com isso na semana passada. Lembra que ele falou, era Jesus mais alguma coisa? Né? A igreja romana é assim, ela não descarta a graça, mas a gente tem que fazer as obras, porque isso vai garantir a salvação. A gente não descarta a graça, mas tem que ter as indulgências, tem que fazer uma penitência, qualquer outra coisa a mais. Então, de certa forma, para a igreja católica, a salvação também é pela graça. Ou não? Não somente. Isso que é a diferença entre o ensino de Roma e o ensino da Reforma, que nós estamos pregando. A diferença basicamente está nessa única palavra, sola, que é somente. Então, os reformadores, eles sustentam biblicamente que o pecador é salvo pela graça de Deus, somente pela graça, que é o seu favor, algo que a gente não mereceu, e tão somente por isso. Essa doutrina, basicamente, significa que nada que o pecador fizer, um pecador como nós, uma pessoa comum como nós, pode trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus e a sua salvação. Nada que nós possamos fazer ajuda na salvação. A salvação é simplesmente pela graça. E nós vamos ver algumas evidências a respeito disso. Na palavra, a gente não chegou no nosso texto básico ainda, base de hoje, mas vamos chegar lá. Porque Paulo escreveu lá em Coríntios, para os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam com uma inclinação a se gloriar, a se achar mais que os outros, poderosos. Mas lá em 1 Coríntios 4:7, exatamente, está escrito lá, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Me faz lembrar aquela conversa de Deus com Jó, não sei se você lembra. Quando Jó estava, depois de ter perdido tudo, e estava naquela crise, conversando com Deus e respondendo, fazendo perguntas e questionando a sua própria vida e por que ele tinha nascido. Aí Deus pergunta, viu, quando eu fiz tudo, inclusive o universo, onde você estava? E aí foi Deus, com a sua palavra, com as suas indagações, convenceu Jó de que ele realmente precisava ter um encontro com Deus de verdade. E aconteceu, né? Você sabe da história do Jó. Se não, vale a pena dar uma lida lá na história do Jó, no Antigo Testamento. E aqui Paulo faz essas perguntas para o pessoal lá de Corinto. Vocês estão achando que vocês são grande coisa? O que é que você tem que vocês não tenham recebido de Deus? E a gente cai muitas vezes nessa armadilha de Satanás, de achar que o nosso esforço faz com que nós recebamos ou tenhamos tudo que a gente tem hoje. Foi através do meu esforço, simplesmente. Eu trabalhei muito, por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Eu sou muito inteligente, por isso que eu sei tudo. Coisas assim. Mas não levando em conta de que Deus é quem dá tudo. Toda boa dádiva provém de Deus, diz a sua palavra. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então, os trocados do nosso bolso vieram do Senhor. Ou as notas mais graúdas vieram também do Senhor.
Então, se você recebeu, por que se gloria? Está dizendo o texto. Como se não tivesse recebido. E lá em Romanos 11:35, ele continua também, o autor fala que ninguém pode estar diante de Deus e dizer, olha para mim e veja o que eu fiz. Sabe? Olha para mim e veja o que eu fiz. Olha como eu sou, olha como é que eu posso. Porque quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Se nós temos alguma coisa, se nós somos alguma coisa, é porque Deus tem nos dado. Esse é o resumo. Espero que seja bem claro para nós nesse português, bem claro. Se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu. Se você é alguma coisa, é porque Deus te capacita para ser. Se você sabe alguma coisa, é porque Deus te dá condições de saber. Palavra de Deus. E então Paulo, ele pode ser baseado em tudo isso, ele também escreve para os Efésios, para o pessoal dos Efésios, de Éfeso, capítulo 2, de 1 a 10. Vamos começar a ler esse texto. Então, Efésios 2, de 1 a 10, ele vai começar... Se não abrir lá, eu abro aqui. Chegou. Vamos ler então até o 10. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade ou a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E por último, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você já deve ter visto muitas vezes esse texto, então pode ser que a gente chova no molhado, mas é sempre bom recapitular base, recapitular fundamentos importantes para a nossa vida. Contextualizando, lá no capítulo 1 de Efésios, o Paulo estava... Ele primeiro nos leva, nos faz lembrar que nós estamos nas regiões celestiais. Ele menciona, ele usa esse texto. Ele nos mostra que o plano do Pai para salvar os pecadores é através da obra do seu Filho Jesus. Uma obra que é aplicada por Jesus e garantida pelo Espírito. E é um plano que o plano de Deus para a nossa salvação é muito generoso. O plano que Deus traçou para nos salvar é 100% generoso. Por isso nós também devemos ser generosos. Deus é tão generoso para com a gente. Porque o que Ele fez, Ele simplesmente, está lá no 1:3,
Efésios 1:3, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. É muita generosidade, porque, como diz lá o outro texto que a gente leu de Coríntios, quem é que merecia alguma coisa? Quem que fez alguma coisa para que Deus pudesse olhar e falar, puxa vida, olha, o Vitor é generoso para mim, então eu vou também tentar fazer alguma coisa por ele, porque ele é muito bom. Não, é 100% generosidade do Senhor mesmo. Eu não merecia, você não merecia. E nós vamos entender o porquê. Por que não tem gente boa nesse mundo? Vamos entender já já. Então, acima de tudo, Paulo enfatiza como esse plano de redenção redunda em louvor da gloriosa graça de Deus. Ele sempre, no primeiro capítulo de Efésios, ele fala que tudo é para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. E ele faz uma pausa para agradecer a Deus e interceder pelos Efésios. Se você ler o texto lá de Efésios 1 e 2, você vai ver. E depois ele começa a aplicar essas realidades que a gente acabou de ler, desse plano, que ele nos abençoou de maneira graciosa e abundante, com todas as bênçãos espirituais. Ele começa no capítulo 2, a aplicar para a nossa vida. E aí que a gente entra. Ele destaca 2 vezes, vocês repararam, pelo menos 2 vezes, ele fala que pela graça vocês são salvos. Está no versículo 5 e no 8. Mas como pode ficar evidente, então, que a salvação é pela graça de Deus? Tem um motivo. Paulo responde, dizendo logo no começo desse texto, do Efésios 2, que Deus faz com que o morto viva. Então, o que significa estar morto e o que significa estar vivo? As respostas são no texto. Quem são os mortos? Ele começa falando, né, que a gente estava morto. Então, ele começa lá no versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês, ele estava falando para a igreja de Éfeso, dos Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões. O pecado separa o homem de Deus. As transgressões e pecados separam o homem de Deus. Isso é morte. Separação da gente de Deus gera um abismo intransponível por qualquer pessoa. É morte. Nós estávamos mortos. Então, ele fala isso dos Efésios. Vocês estavam mortos. No versículo 3, ele fala diferente. Põe o 3 aí. Nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Ele fala nós, então ele se inclui. Eu também, tá? Eu também era morto, porque eu também andava segundo as minhas vontades, o meu desejo, a vontade da minha carne. E vocês também, nós, ele fala nós. E mais ainda ele inclui a gente também. Nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então é vocês, Efésios, eu também, então é nós, mas eles também, todos. A Bíblia também diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam ter um encontro com o Senhor. Todos andam, se não for em Jesus, andam segundo as vontades da sua própria carne, o desejo do seu coração, que se inclina para fazer o mal. Todos são assim, sem Jesus. E o que significa, então, estar morto? Aí Paulo coloca 3 condições aqui. Um é estar sob condenação, porque ele fala, antes de Cristo, nós estávamos mortos nas transgressões e pecados nos quais e pelos quais andávamos. Desde Gênesis, Deus já falou para Adão que a
penalidade, o resultado do pecado é a morte. O pecado causa a morte. Então, quando nós violamos os mandamentos de Deus, a lei de Deus, nós somos culpados perante Deus, porque Deus é santo. Deus não tem pacto nenhum com o pecado. Deus não tem brecha nenhuma para pecado. Deus é santo. Entre outras definições de santidade, a gente pode dizer que é ausência total de pecado, ausência do que não presta, do que não é bom. Deus é santo. E por causa da maneira como nós vivíamos sem Cristo, como se nós vivêssemos hoje sem Cristo, estaríamos debaixo da nossa própria vontade, nossa vontade que é pecaminosa, estaríamos então separados de Deus, estaríamos então ainda mortos. Morte é isso, é separação de Deus, é estar longe de Deus. É também estar debaixo do jugo, porque fala no texto, no versículo 2 e 3, fala que nós servíamos a 3 senhores ou 3 mestres. O mundo muitas vezes manda na gente, a gente está nesse mundo, então muitas vezes a gente se deixa levar pelas coisas, a gente acaba se deixando levar por ideologias, por ideias esquisitas, por coisas que todo mundo está fazendo, então a gente começa a ir atrás. Fala ali no versículo 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Está lá aí na segunda linha, segundo o curso deste mundo. Parece muito atual isso, parece muito de hoje. Hoje, se a gente bobear, a gente está fazendo igual todo mundo faz, ou pensando igual, ou cantando a mesma canção, dançando a mesma música do mundo. Então nós servíamos a esse mestre, que é o mundo, servíamos a carne. De novo, ele fala, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou da mente. Uma mente que não era guiada pelo Espírito, uma mente que não era convertida. Então o que a gente fazia era, mas não tem gente boa que não é convertida? Tem. Gente que parece boa, mas lá no fundo, o problema não é ela ser boa ou não, é ela ter uma mente conduzida pelo Espírito, ela não ter essa condição, ela não ter uma mente conduzida por Deus, por Jesus. Ela está separada por causa da condição primária do homem, que é nascer no pecado, e está já separada de Deus. Aí não adianta ser uma pessoa aparentemente boa, como a gente vê muitas que fazem coisas boas e tudo mais, mas por dentro, às vezes até tem um conflito com Deus, ou se acha que não tem, simplesmente vive como se não tivesse, mas tendo, porque está separada pelo pecado, separada de Deus pelo pecado. Então há muito engano nisso, aquela pessoa é tão boa, só falta se converter. É lógico. É assim mesmo, a gente vê muita gente assim, infelizmente. E hoje é dia de mudar, de você ser um agente para transformar, de você confrontar essas pessoas e falar, você é muito bom mesmo, mas tem algo que você precisa mais do que tudo, que é o encontro com Jesus. Nós temos essa autoridade hoje para confrontar as pessoas nesse sentido. Porque elas estão ainda sob o domínio do mundo e da carne. E outra, no versículo 2, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De quem ele está falando? Do diabo. Éramos, então, subjugados pelo diabo. Mas não fazia nada do que é diabólico. É o que a gente estava falando. Pode até não fazer algo que seja extremamente sujo e feio. O problema simplesmente é a falta de Jesus que causa o abismo entre nós e Deus. E é assim que nós vivíamos.
Paulo fala também da gente estar, mais o terceiro item, debaixo da ira de Deus. Também, semana passada, foi falado sobre isso. Talvez pior do que tudo, né, pastor? Está debaixo da ira de Deus. Deus não está de acordo com a nossa vida, então a gente é julgado e condenado pelo próprio Deus. Isso é a pior coisa que o ser humano vai poder passar se ele não tiver um encontro com Jesus. É escutar de Deus, ele falando, não, você não é meu. Porque você não quis me ouvir, porque você não encontrou o meu filho que eu mostrei para você. Então nós estávamos nessa condição, éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. E quando ele fala por natureza, é porque a gente nasce nessa condição. Lá por causa do pecado, lá no começo da vida, lá com Adão e Eva. Depois daquele episódio, da desobediência de Adão e de Eva, a partir de então, nós somos, por natureza, filhos da ira, assim como todos os demais. Não há um que escape disso. Por isso nós temos que ter, e tivemos, para quem já teve a transformação na sua vida, através do Senhor Jesus, do sangue de Jesus que nos purificou o pecado, da consciência que nós temos de que Ele é o nosso Senhor, Salvador. Sem isso, nós ainda estaríamos debaixo da ira de Deus, sujeitos a, quando a gente morresse, ou quando Ele voltasse, Ele falasse, não, você não. Isso aí tem gente que fala, mas Deus é injusto mesmo. É muita hipocrisia falar que Deus é injusto por causa disso, sendo que a gente tem tantas condições de ter um encontro com Jesus. Agora, tem outro lado, parênteses, tem lugares onde ainda o Evangelho não chegou. A igreja tem que chegar lá. A igreja tem que chegar lá. Para que depois Deus não fale, mas Vitor, você não falou para aquela pessoa? Você não foi? Mas enfim, esse não é o tema de hoje. Estamos falando da graça de Deus, que é para todo aquele que crê. Todos aqueles que vivem nesse mundo, mas vivem ainda como mortos, cadáveres ambulantes, que ainda não teve um encontro com Jesus, ainda são como mortos, por causa dessas condições que a gente está falando. Mas, enfim, Paulo não fala simplesmente, nós éramos, todos nós, mortos e acabou, chega. Não, o texto, graças a Deus, continua. No versículo 4, ele começa a fazer um contraste entre o mal que nós fazíamos ou cometíamos e o bem que Deus faz através de Jesus. E ele destaca também aqui 3 ensinos, ou ensinamentos, sobre a graça de Deus. Vamos dar uma olhadinha nos versículos 5 e 6. Então, ele nos aponta aqui para a obra que Deus fez. Então, está dizendo aqui, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e como Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Veja bem, vamos voltar um pouquinho. Eu não marquei esse texto aí para os meninos, mas é Efésios 1, 20. Coloca Efésios 1, 20, por favor. 1:20. Que vai falar o que Jesus fez. Isso. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, guarda isso.
Jesus foi ressuscitado, ele fez a obra toda que ele veio para fazer. Louvado seja Deus por Jesus, que fez a obra da salvação, da redenção. Morreu, derramou seu sangue, mas ele ressuscitou e foi elevado e colocado à direita de Deus, né, assentado nas regiões celestiais. Aí o que fala Efésios 2, 5 e 6? Fala que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Essa é uma obra grandiosa que Deus fez. Ele não só nos salva, mas Ele ainda fala para a gente, ó, vocês estão agora, espiritualmente falando, vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. À minha direita aqui, ó. E aí Paulo fala, pela graça vocês são salvos. Por isso ele exclama isso 2 vezes nesse texto. É graça de Deus, isso é muito bonito. Nós somos ressuscitados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Louvado seja Deus. Ele mostra também, em segundo ponto, a motivação de Deus para fazer isso. Por que Deus faria isso comigo? Por que Ele me transformaria de um morto-vivo num vivo? Eu que não merecia, eu que não era nada. Por que Ele fez um morto que nem a gente reviver? E não foi por causa das obras, como a gente leu no versículo 9, não foi por causa das obras, para que ninguém fique se achando, para que ninguém se glorie. E não há obras que a gente faça que possa fazer a gente alcançar a salvação, a gente já falou, estamos repetindo. Mas, em vez disso, o Paulo diz que Deus nos deu vida por causa da sua misericórdia e do seu grande amor com o que nos amou. Está no versículo 4. Foi por causa da sua misericórdia e do seu grande amor com o que nos amou. Graça e misericórdia andam muito, muito próximos, né? Graça, como a gente falou, vocês entendem bem, é aquele favor que a gente recebeu, favor porque não merecíamos. E a misericórdia de Deus é porque a gente estando mortos, e a gente andando com a nossa cabeça voltada para fazer o que a nossa carne ditava, Deus ainda não nos deu o que a gente merecia. Isso é misericórdia. Por causa disso, de viver conforme o nosso coração e a nossa mente, a carne, a gente merecia o inferno. Mas Deus deu a saída para isso. Deus deu, pela sua misericórdia, algo que a gente não merecia. Ele nos livrou do que a gente merecia. Era escutar, por exemplo, Deus falando, não, você não. Já pensou? Então, o amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação, segundo esse texto. E ele aponta para o propósito de Deus. Por que, então, ele faria isso? Com que propósito? Ele fez com que pessoas mortas revivessem. Versículo 7. 2:7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sim, foi pela sua graça, pela misericórdia, pelo seu amor, e para que nos tempos vindouros, para que no futuro, quando a gente já tivesse sido ressuscitado, e agora somos, pudéssemos também mostrar a suprema riqueza da sua glória, através da nossa vida. Porque agora nós temos condições de fazer isso. Por quê? Porque assim como Jesus, à direita do Pai, nós também estamos lá agora sentados espiritualmente. Deus nos dá essa condição de agora, assim como Jesus, mostrar as riquezas da sua glória, da sua graça, através da nossa vida. E essa é a nossa missão. É proclamar a graça. É falar da graça para as pessoas. É mostrar a suprema riqueza da graça de Deus a todo aquele que passar pela nossa frente.
E se não tiver ninguém passando, a gente tem que ir atrás. Tem que buscar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem que ir lá buscar os pecadores e lembrá-los que Deus é graça, é misericórdia, é amor. Ele entregou seu Filho para morrer por nós. E tendo feito a sua obra, ele se assentou nas regiões celestiais e nos levou com ele espiritualmente falando. Glória a Deus. Somos feitura dele. Criados, versículo 10, isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, então, vivificados por Deus, ressuscitados, não mais mortos, ambulantes, mas gente que exala vida, a vida de Cristo. Em tudo que nós fazemos, podemos e devemos glorificar o nosso Deus. Em tudo que nós fazemos, o nome do Senhor deve ser exaltado. E mostrar, em tudo que nós fazemos, mostrar aos perdidos o que Deus fez por nós. Então, mais uma vez, né? E a gente às vezes, não, mesmo não sabendo, eu não tenho o dom de evangelizar, nem de pregar, mas a sua vida de gente que foi transformada, vida que passou por uma reforma, uma reforma da mais radical possível, porque da morte para a vida, a gente tem simplesmente que viver conforme o Senhor, conforme uma pessoa que está assentada junto com Jesus nas regiões celestiais. Isso já deve causar uma diferença, já deve causar um impacto na sociedade. Isso já deve fazer diferença quando a gente estiver conversando com as pessoas. Isso deve causar curiosidade nas pessoas, porque motivos para a gente ficar desesperado tem. Motivo para qualquer pessoa normal ficar desesperada tem. Mas eu diria, não somos mais normais. Porque o normal é ir tocando barco como o mundo manda, e isso é normal. A gente não é normal, a gente anda contra. Não sou contra as pessoas, não, nós somos contra o sistema deste mundo, contra a cultura desse mundo. Porque a nossa cultura agora está baseada no fato de a gente estar sentado nas regiões celestiais com Cristo. Isso tem que fazer diferença no nosso dia a dia. A gente tem que exalar a graça de Jesus. E lembrar que não há nada que o homem possa fazer, então, para ser salvo. Não há nada que nós possamos fazer até agora. Agora, nós somos já salvos, então eu não posso fazer nada para que o meu vizinho seja salvo, a não ser testemunhar. Claro, e a obra quem vai fazer é Deus, a obra quem faz é Jesus. Mas a nossa função nossa missão é testemunhar, é sermos essa voz para aqueles que não têm voz, sermos o exemplo para aqueles que não tá carente de bons exemplos hoje em dia. Sola gratia, somente pela graça de Deus. E claro, longe devemos ficar de viver uma vida leviana, de libertinagem, porque nós já somos salvos pela graça. Então agora, por que agora não posso viver a vida do jeito que eu quero? Porque isso ia mostrar que você não é salvo, simplesmente. Se você agisse desse jeito, falar, bom, eu já sou salvo mesmo, agora sim eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não perco a salvação. Salvação é pela graça. Deus não vai ficar, como diria, escrevendo o meu nome e apaga o nome do livro. Escreve o nome no livro, apaga o nome do livro. Não é escrito a lápis.
mas foi escrito com o sangue de Jesus, de uma vez por todas fomos salvos. Então por que eu não, porque eu posso fazer o que eu quero? Isso ia mostrar que você não foi salvo. O salvo não faria isso. Um crente fiel, salvo por Jesus, não viveria de forma que o desonrasse. O salvo por Jesus pela sua graça não viveria desobedecendo e quebrando a santidade ou ofendendo a santidade de Deus. Entende? Graças a Deus nós não somos assim. Amém? Amém. Que seja assim, amém. Aí, vamos terminar por aqui. Eu queria perguntar uma coisa. Eu queria que você fechasse seus olhos para eu perguntar uma coisa muito séria, assim, para você pensar, baseado em tudo isso que a gente tem ouvido nesses últimos dias sobre salvação, sobre Jesus, só Jesus salva, só pela fé em Jesus nós temos salvação e pela graça somente nós somos salvos. Eu queria perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Jesus te salvou? Você tem dado provas de que você é salvo? Você tem mostrado, através da sua vida, que você é salvo por Jesus, pela graça? Porque você pode ter. A palavra nos garante, nos confirma que, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Então, se você entende isso e você quer isso, você pode ter certeza no seu coração de que você é salvo. Se você não tinha essa certeza até agora e você queria expressar isso, agora que está todo mundo com os olhos fechados, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. E o Senhor vai confirmar isso, amém. Vai confirmar isso no seu coração. Vamos orar assim por você. Pode ficar com a mão levantada. Ou pode abaixar agora que nós já vimos. Tem mais alguém? Nós vamos orar por isso. E não é pela palavra do pregador, é pela palavra de Deus. Pela graça nós somos salvos. Hoje Ele está confirmando isso no seu coração. Louvado seja Deus por isso. E você pode dizer depois, em bom som, alto e bom som, olha, eu sou salvo, eu sou salva, porque Jesus me salvou. Eu não fiz nada, mas Ele fez. Eu não podia, mas Ele pôde e Ele fez. Eu era morto, mas Ele me fez viver. Tem mais alguém? Vamos orar agora. Tem mais alguém que quer declarar que agora é salvo por Jesus, de hoje em diante? Mas glória a Deus que nós temos duas pessoas que se manifestaram. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. E que apesar dos canais, daqueles que a transmitem, o Senhor faz a obra. Apesar das nossas falhas, o Senhor é aquele que não falha. O Senhor é aquele que demonstrou a sua graça, que é acima de tudo, que nos salvou, que nos tirou das trevas, nos tirou da nossa vida de pecado, que nos ressuscitou, que nos fez viver de novo e nos assentou nas regiões celestiais com Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Obrigado que o Senhor fez isso na vida deste irmão e dessa irmã que agora se manifestaram. E nós queremos pedir, Senhor, que o inimigo não tenha nenhuma autoridade para colocar dúvida no coração deles nunca mais. Mas que de hoje em diante, Pai, eles tenham essa certeza de que o Senhor os salvou. E é pela sua graça, pela fé no Senhor Jesus. E é só pelo Senhor Jesus que nós somos salvos. E não há quem tire isso da gente.
Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, que eles continuem, sigam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que eles sigam crescendo e anunciando como eles foram transformados, reformados, revigorados, revivificados, e foram agora salvos pelo Senhor, e eles podem anunciar isso para todos que passarem perto deles, assim como nós também, Senhor, cada um de nós, que não tenhamos dúvida quanto a isso. Oh Deus, a gente sabe que a dúvida não é do Senhor. O inimigo tenta fazer isso na nossa mente muitas vezes, mas obrigado porque o Senhor nos livra da dúvida. Muito obrigado, Pai, pela obra maravilhosa que o Senhor fez através de Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos lá atrás, os reformadores que entenderam a palavra e começaram a pregar de fato a palavra como ela na verdade é. E que nos fez chegar até hoje aqui, Pai, com uma estrutura, uma firmeza na Tua palavra. Uma firmeza que nos garante que só o Senhor salva, que só pela Tua graça nós somos salvos. Louvado seja Teu nome, Pai. Que esta igreja continue anunciando, como está fazendo hoje lá através dos adolescentes, ali na escola, como a gente quer continuar fazendo onde a gente for, no nosso dia a dia, como igreja, como indivíduos também, Senhor, salvos pelo Senhor. Continua nos capacitando, Senhor. Nós somos uma igreja que quer fazer Tua vontade, Pai. Nós somos uma igreja que quer proclamar o Evangelho, que quer crescer também no conhecimento do Senhor, para a gente ser mais bem equipados para fazer a Tua obra, Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Nós temos muito que Te agradecer, porque tudo vem de Ti, tudo é Teu. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.